7h10, vamos até Porto Alegre falar com o nosso analista jurídico Ricardo Alfonsin. Doutor Ricardo, o setor ingressou com ações contra o tabelamento, né? Mas parece que a situação não está muito favorável, né? Queria que o senhor falasse, explicasse para o produtor, para o nosso telespectador, para o telespectador do Rural Notícias, em que pé que está esse assunto, como tem se desenrolado esse assunto na esfera jurídica. Boa noite, Sueli. Boa noite, amigos do Rural Notícias. As consequências dessa greve dos caminhoneiros e a forma com que ela foi resolvida, nós vamos pagar por algum tempo. Veja aí a reportagem, as consequências no aspecto do preço, das dificuldades que os produtores estão tendo para receber os seus insumos. Hoje eu viajei ao sul do estado, em Pelotas, ainda parei numa lanchonete do caminho, lá nas Cucas, a tradicional lanchonete do caminho, e diziam ainda me dizia o proprietário lá, o gerente, que a dificuldade que ele está tendo de abastecimento de queijo, de legumes, de todo tipo de alimentos é uma coisa impressionante, e o preço aumentou no mínimo 10% daquilo que estava antes desta greve. E a greve o governo resolveu essa greve de forma atabalhoada, criando mais problemas ainda, porque essa medida provisória 832 que foi emitida, ela termina trazendo uma situação caótica, porque tabelar frete numa atividade privada, né, evidentemente que é uma situação inconstitucional, que contraria todos os princípios da atividade privada. Está mais ou menos parecido com aquela lei de São Paulo, que estabeleceu que não podia comer carne na segunda-feira. Como é que vão estabelecer o preço, tabelar frete para todo o país? Isso é uma coisa absurda. Além disso, a medida provisória não se presta para esse tipo de coisa. A medida provisória é inadequada para esse tipo de fixação. Então, nós vemos agora, havíamos já algumas liminares pelo país, suspendendo o efeito dessa medida provisória 832, entretanto, o ministro Luiz Fux suspendeu todas essas decisões, essas liminares, para que primeiro se ouça as partes, se ouça a União, e ele também pediu um parecer do CAD, né, o Conselho Administrativo de Desenvolvimento Econômico, para dizer o que o CAD diz sobre isso, né? E o CAD já se manifestou dizendo que isso vai redeterminar uma formação de cartel e que não pode se estabelecer por medida provisória uma situação dessa que trará imensos prejuízos aos consumidores. Ao mesmo tempo, foi pedido um parecer da ANTT, Associação Nacional dos Transportes Terrestres, e que, como ela é autora e ela que propôs esse tipo de tabelamento, ela está defendendo esse tabelamento. Agora, com a manifestação do governo, mas isso ainda vai demorar uns 10, 12 dias aí, o ministro Fux vai decidir se concede liminar, suspendendo os efeitos desta tabela. Então vejam só que tudo isso vai se arrastar no tempo, nós teremos aí um período até que o ministro Fux decida, e enquanto isso, este caos pelo país, as exportações não estão acontecendo, os exportadores de soja não estão querendo contratar o frete para os portos, com dificuldades, com medo de problemas que possam ser criados para essa contratação de preços diferentes do que está estabelecido na medida provisória. Então, em todas as atividades do país, nós estamos vendo uma dificuldade muito grande na solução, pela solução que foi dada pelo governo através da SMP e também pela aquela questão de baixar o preço do combustível, que baixou artificialmente, está aí com problemas de manutenção. Daqui 60 dias termina esse tabelamento também do preço do diesel. Não sei o que vai acontecer, se o governo vai ter condições de manter esse preço aí como vem até agora. Então nós temos ainda muitos episódios que deverão acontecer pela má solução que foi dada e também pela greve da maneira que foi feita, causando esse distúrbio em todo o país, esse prejuízo imenso num país dessa dimensão, em que, como foi dito também na reportagem, o transporte rodoviário domina o país, não tendo outra hipótese que se possa utilizar em substituição a ele. Infelizmente, estamos aí num momento muito difícil, entre tantos outros que o país está vivendo, esse será mais um, foi mais um, e as suas consequências vão correr aí até o final do ano, certamente, e sei lá se não há mais tempo até, porque a solução disso não vai ser fácil. É com você, Sueli.
Obrigada, doutor Ricardo. Torcer para que esse impasse tenha solução logo, né? Porque os prejuízos, como o senhor bem disse, são diários e bilionários. É verdade. Boa noite. Boa noite para você. Até a próxima.